Denise Miraz. Ô, Denise Miraz. É Fala, muito, Consa. é legal falar com você depois de tanto tempo, de aqueles encontros lá no Estadão, e vai tomar café, e vai naquela maquininha, e sobe, vai no refeitório, e é chefe para cá, e chefe para lá, e pauta, e não sei o quê, sai correndo, e não sei o quê, aquelas correrias da redação, aqueles burburinhos da redação, e a gente está lá se cruzando. Tá? E hoje, graças à tecnologia, já não temos aqueles burburinhos nas redações, aquelas confusão toda, mas temos outros tipos de desafios, né? Outros tipos de Sim. problemas a enfrentar, entre eles o da tecnologia. Na hora que eu vou falar com você, o fone quebra, daí cai no chão, daí espatifa, daí tem que correr atrás de outro, e eu desse lado aqui, tentando improvisar uma energia elétrica, que ontem aqui na minha casa deu um pau, o eletricista pôde vir, não veio, aquela vulto-vulto e tal, e a gente fica naquela turbulência. Mas turbulência numa redação é o tempero na sobrevivência de um jornalista. Por quê? Porque eu me lembro que recentemente, há um ano atrás, 2 anos atrás, eu fui ali naquela livraria Cultura e encontrei uma jornalista sentada ali escrevendo um texto. Eu falei, pô, a gente trabalhou junto lá na Folha, aquelas coisas todas. Eu falei, trabalhando no Freela. Agora eu sou Freela, trabalho em casa. Por que você não faz em casa e não. Por que você não fica em casa em vez de estar aqui nessa livraria, nessa confusão toda, esse burburinho? Daí a pessoa falou assim para mim: sabe o que é, Conceição? É que eu me acostumei tanto com o burburinho, tanto com os imprevistos, que ficar isolado em casa, eu não me concentro. Eu só me concentro quando tem esses vucu-vucu. E é o que acontece com a gente, né, Denise? É engraçado isso, né? Porque o pessoal de hoje, de fato, eu trabalhei em site que nem o R7, é muito silencioso. E era o contrário, era muito barulho numa redação, né? Você gritava de uma ponta a outra, porque você não tinha mensagem para mandar. É, Então você precisava falar com alguém, você berrava, ou ia andando a pé e fofocando no caminho, né? Conhecia até mais gente por isso. exatamente. Ô, Denise, agora, Miraz, Denise Miraz. Miraz é o quê? Miraz é espanhol, é dos meus avós por parte de pai, mas por parte de mãe vem de índio, vem de uma mistureba aí de, sei lá, eu de quantos anos aí pelo interior de São Paulo, né? De broinha de milho, de mandioca, viradinho, couve cortadinha, outra coisa. A Mas vida. Miraz é mais forte, né? Miraz é espanhol. Legal, né? Tem muita gente que me chama de Miraz. Não, e eu não sabia pronunciar direito, eu sempre chamava de Denise, porque eu falei, vai que eu dou uma Uhum. bola fora. É Denise? Hein? Agora, sabe o que é curioso, Denise? Eu vou te contar uma pequena história de uma menina Hum, chamada Denise Miraz. Talvez você é. conheça. E é curioso que ela mora ali para os lados ali da Vila Madalena, Sumarezinha, aquelas coisas todas, e ela gosta muito de cultivar algumas plantas no vaso e tal. Daí ela tem esse passatempo. Mas a menina Denise Miraz, ainda muito novinha e tal, ela resolve ser jornalista. E, Sim. de repente, essa menina, ela cai num grande jornal chamado Estadão, que era esse vulco-vulco que a gente acabou de relatar, e ela cai no Estadão e vai direto para a revisão. A revisão foi o celeiro, o pontapé inicial, foi os primeiros passos de grandes repórteres que depois, lá na frente, vieram se tornar referências no Brasil e no mundo.
E essa Denise Miraz, a menininha, ela vai começar a sua carreira justamente na revisão. E a revisão... Não, eu já vinha do Diário do Grande ABC, cobrindo política. Sim, mas aí foi todo mundo para a rua na greve. Jornal, mas peraí, no grande jornal Estadão, tá. Você cai lá na revisão. De madrugada. Então, de madrugada. Então, quer dizer, ali foi o pontapé inicial. Sim. Que te levaria para conquistar o mundo. A menina Denise Miraz ia daquele início lá no Estadão, de um grande jornal, se tornar uma competente jornalista na área de esporte, cobrindo várias Olimpíadas e tal. Mas para a menina Denise Miraz, aquela menininha, aparecer lá naquela revisão, como foi que tudo começou? Então, Consa, primeiro que eu fui parar no Diário do Grande ABC, por causa da Eleni, que você pôs aí, ó. É a Eleni Felipe que está aí do lado. Ela, a gente era amiga de faculdade, da FAAP, e ela já estava na política do Diário do Grande ABC, e teve uma vaga, ela me chamou para ir para lá. Aí a gente foi para a rua por conta da greve dos jornalistas, né? De 79. E aí, dessa greve, ficou todo mundo na lista negra, ninguém contratava. Depois de um ano, eu fui parar, eu fiz teste na revisão e aí eu vi um círculo vermelho, assim, da minha data de demissão em maio, ou seja, era da greve. Não passei na revisão. Aí, depois de um ano, fui de novo, que era o que restava, era madrugada. Era assim, o que ninguém queria, né? E aí passei, entre aspas também. Passei e não deu assim... Eu entrei em abril na revisão, não deu abril, maio, junho, julho. E em julho, o Avalone porque queria uma mulher na redação para fazer a retaguarda da Olimpíada de Moscou, em 80, né? E o Robertinho Pereira de Souza subiu e falou para fazer a retaguarda e falou para a Avalone, Denise jogava vôlei, quem sabe ela gosta. Aí eu subi para fazer 15 dias, né, de retaguarda da Olimpíada de Moscou, junto com o Beto. E fiquei 26 anos. Não, mas só uma curiosidade. Lá na revisão era um silêncio. Mais ou menos. Era. Porque você tinha dupla. Então, um ficava com as laudas, lendo, e o outro ficava com a cópia. Então, você lia em voz alta, né? E era uma farra. Depois que você saía, 4 horas da manhã, a gente ia jantar. Era uma vida meio diferente do que é hoje, né, Consa? Você sabe. Porque as pessoas mais jovens não têm a noção do que é a revisão. Então, os grandes jornalistas ou jornalistas que faziam um texto, antes de ir para a publicação, passava pelo crivo da revisão, né? Sim. Para corrigir ali, né? Porque era assim, você escrevia na lauda, na máquina de escrever as laudas, aí a gente descia, né? Hoje a gente fala sobe a matéria nos sites, mas o descia é porque ia para fazer, para Pestap, tudo antes de ir para a gráfica. E nesse meio tempo você passava na revisão para ver se não tinha nada torto. Então, um ficava lendo, blá, 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 em 1980, a revisão do esporte do JT, e o outro com a caneta só quicando com outra cópia. E aí ia batendo para ver se não tinha nenhum erro, e aí, ok, podia descer para ir para Pestap, para impressão, né, depois. Denise, quando a gente fala desce, o repórter, e tinha escrito a matéria na máquina de escrever, e de repente ele dava um sonoro berro. Desce! Daí vinha o office boy. Quem fazia isso era o editor, né?
O Porque o editor, repórter escrevia, aí passava pelo copydesk, que o Vicente Mateus falava o copydesk, e aí depois que o editor falava, desce, berrava e jogava, vinha o contínuo, pegava aquela lauda enroladinha e jogava num tipo de um cano, assim, tchuf, e aquilo, blum, do sexto ia para o quarto andar. É muito louco, né? Só a gente contando isso, nem eu acredito mais. Que legal. Daí você tem a oportunidade de subir da revisão para fazer um quebra-galho lá na redação, né? Já foi uma coisa interessante. Como é que foi essa adaptação, hein, Denise? Então, Consa, eu vinha da escola do Diário do Grande ABC com um editor muito... Aliás, né, ele era ultra brincalhão, mas ele tinha cara de sério, muito exigente. Então, a gente saía para cobrir uma sessão de câmara, tinha que voltar com 4 pautas. Então, foi uma escola boa, o Diário do Grande ABC, o Alexander Jovanovic, que era o editor, que formou Denise e Eleni. O pessoal até confunde a gente, né? Nós já viemos meio irmã. E chegando no Jornal da Tarde, eu escrevia muito menos. É engraçado, né? A lauda no Diário do Grande ABC tinha 30 linhas, no Jornal da Tarde tinha 20. No Diário do Grande ABC escrevia 4 laudas, no Jornal da Tarde escrevia 2. Ou seja, tinha umas adaptações meio bestas assim. Mas como eu gostava de esporte, sempre gostei, para mim não tinha muito problema. E o Avalone foi muito engraçado, eu sempre conto essa história, né? Eu cheguei, ele falou, bom, então você vai cobrir Juventus e 15 de Piracicaba. Eu falei, oi? Como? Vai lá na Rua Javari. Isso era de tarde, porque, aliás, não tinha iluminação, né? Aí lá vou eu, peguei um carro, o jornal tinha marceneiro próprio, tinha carro, era um corpo de motoristas, né? Depois nunca mais teve. Né? Tinha uma frota própria. E os fotógrafos, acho que não foi fotógrafo comigo dessa vez, mas a gente saía com o fotógrafo e o motorista para uma pauta. Então, a gente convivia muito com o fotógrafo. Não é? Depois, o fotógrafo praticamente ia sozinho para 10 pautas no dia. Mas nos anos 80, não. A gente era uma equipe. Bom, e lá fui eu para a Rua Javari, tive que comprar ingresso, porque não tinha o que fazer para entrar. Tinha, assim, meia dúzia de gato pingado. Eu nunca usei relógio na vida. Aí sentei do lado de um fulano e falava assim, fulano, que horas são? E ficava marcando os minutos das jogadas. E os jogadores pelo número da camisa. Eu falei, depois eu descubro o nome desses caras, não tenho a mais mínima ideia quem que era quem ali. Era um universo estranho, né? Assim, logo na primeira pauta, fazendo um jogo de futebol, né? Não, e eu não conhecia ninguém. Aí, quando eu voltei para a redação, eu falei, o jogo foi muito ruim, mas muito ruim. Aí eu fui conversar com o Arthur de Almeida, que era repórter do Esportes, e eu conhecia da política. Ele tinha feito política pelo JT uma época. Aí eu falei, ô Arthur, vê aí, né? Eram 20 linhas, curtinho. Ele falou assim, tá bom, mas vai lá no arquivo e vê na Gazeta Esportiva se não foi o pior público e a pior renda do campeonato até agora, porque eu acho que foi. Aí eu fui lá e, de fato, era. Então, mudei o lead e aí publicaram. E tudo que eu escrevia, publicavam, ia para geral emprestado, o pessoal não queria me devolver, e aí eu fui ficando. E foi isso. Não, mas tudo bem. Daí passaram-se os 26 dias que você ficou emprestada lá, e aí? Daí você não voltou mais para a revisão ou já ficou por ali mesmo? Daí não voltamos mais, nem eu, nem o Robertinho. E a gente perdeu o adicional noturno, né? Que ia fazer falta.
Fazia uma Mas diferença. imagina que a gente ia chorar por causa disso. Do contrário, a gente estava na redação do Jornal da Tarde, que era meu sonho de adolescente, né, Consa? Eu quis fazer jornalismo por causa da revista Realidade e por causa do Jornal da Tarde, que eu achava o máximo aquelas reportagens na Amazônia, sei lá, você viajava, ia para lá e para cá, tinha as matérias do Percival de Souza, né, de polícia. Então, de repente, eu estava no Jornal da Tarde. Assim, eu achava que eu tivesse uns 40 anos, eu ia conseguir chegar no Estadão. E eu estava lá com menos, sei lá quanto eu tinha em 80, 24, né? 20, 24, acho. Estava no lucro, né? No lucro. O sonho se realizando, né? Que Sim. legal. Ô, Denise, e assim, quando você fala da revista Realidade, que foi um marco, né? Em todos os sentidos, assim como o Jornal da Tarde, não tem como a gente ter saudades daquele tipo de jornalismo, porque parece que tudo era muito mais ousado, era muito mais combativo, né? Eu me lembro que, em alguns casos, quando o político fazia uma mentira, fazia uma ilustração do Pinóquio, né? Então, isso aí dava uma Não, foram credibilidade. vários dias, né? Ia crescendo o nariz do Pinóquio, a capa. Tanto que no Jornal da Tarde ficou uma parede inteira de capas e o nariz crescendo, assim, dia a dia, né? Até virar para a última página. Que Se era Paulo e fosse, Petro, acho. sim, da época do Paulo Branco. E se fosse nos dias de hoje, acho que seria um jornal que todo dia, até o final do ano, teria emendando, né? Mas faz falta mesmo. Nossa, que legal. Ô, Denise, daí Não, quando você. só Pode uma falar. coisinha que eu ia falar. Antes disso, né, ainda adolescente, eu achava uns tesouros assim na casa dos tios, tipo revista Manchete, Cruzeiro, antiga, era a coleção deles. E eu achava o máximo aquelas coisas dos crimes, da Dana de Tefé, de não sei o quê, e as fotos. Aí, na realidade, eu ficava assim, realizada, porque tinha o texto e tinha as fotos maravilhosas, né? E aí, na faculdade, na FAAP, o Jean Solari, que era um profissional absurdamente conceituado, foi nosso professor. Caramba! Então, o pouquinho que eu fiz de fotografia na faculdade foi com Jean Solari, sabe? Maravilhosíssimo, né? Caramba! Então, é por isso, talvez, que esse conjunto de coisas que te ajudou na sua formação fez com que você tivesse essa ambição de trabalhar num jornal que tivesse a ver com você, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar num jornal, mas não sabe nem que é o jornal que quer trabalhar. E tem pessoas que já desde sempre falam, não, eu quero trabalhar nesse jornal, mesmo que às vezes não seja um jornal tão expressivo, sei lá, mas quer trabalhar nesse jornal, quer trabalhar nesse... Então, acho que assim, você correu atrás do seu sonho, e o sonho foi se realizando. E quando você entra lá no Jornal da Tarde, que você é efetivado, você vai direto para o esporte ou você faz outras coisas? Não, eu fiquei no esporte, na verdade, né? Porque a Já gente ficou. subiu para fazer a retaguarda da Olimpíada de Moscou. E aí, passados os 15 dias, vem o Avalone, o Mário Marinho, que era editor, o Belmiro Celso, que era subeditor. Eles falaram, não, vocês vão ficar aqui. Vocês querem? Mas não queremos, não. E aí a gente começou a fazer, eu e o Beto também, a gente fazia muita matéria não futebol. Por quê? O futebol normalmente tem os setoristas, que vão todo dia. E o resto, que nem o Avalone chamava, apesar dele gostar de boxe, de basquete, ele escrevia que Denise faz o resto. O resto estava começando a ser profissional. Então, o que acontece? As pessoas eram disponíveis. E a gente não tinha medo de perguntar. Você ia cobrir golfe e não sabia nada, você encostava lá no cara e me explica aqui, né? Então, sei lá, eu me dava bem, achava uma delícia. Ia no golfe, cobria, arrancava o sapato e ia andando na graminha.
E fazendo uma matéria mais legal que a outra. Para mim, era muito legal. Um Eu era aprendizado, inclusive, né? animada assim, para fazer esporte. Eu gostava muito. Caramba. E nessa época aí, em que você começou a fazer muito mais esporte amador, você começou a fazer o resto, você foi aprendendo, foi fazendo agenda, foi conhecendo pessoas e coisa Sim, e tal, né? Porque geralmente, pelo que a gente, de histórias e tal, são poucas as mulheres mesmo que, com relação a esse universo de esporte, a maioria era tudo homens, né? sim. E quando você, como mulher, chegava a cobrir, por exemplo, qualquer tipo de esporte, você era bem recebida? Como é que Oh, você. era ótimo, porque ninguém cobria. Aí a gente chegava lá e ia cobrir o treino de basquete e vem, pelo amor de Deus. Você não entende? Espera aí que eu te explico, né? E Que aí legal. eu chegava na redação e brigava por espaço. Não, achei uma matéria sensacional. Tem que dar mais espaço, tem que dar. Aí pronto. Aí brigar, aí você vai conquistando espaço, né? E de fato, você lembrou bem isso. Não tinha mulher no esporte. Tinha, que eu me lembre, na redação tinha a Marisa no Estadão, mas dentro era a Copa. Depois tinha, acho que tinha uma, nem lembro, acho que tinha a Marisa e a Cida na Gazeta Esportiva, que era repórter. A, a, no Diário do Grande ABC teve a Lula, na Folha veio a Betise, Tá. depois tinha a Kitty Balieiro na, na TV Globo. Ó, contar, acho que não dá 10. Não dá 10. Isso dentro da cidade de São Paulo. No interior eu não sei, mas eu acho que se tinha 10 em São Paulo, no interior nem tinha, no Brasil nem tinha. É mesmo. Tá? Caramba. Foi assim, de repente teve um boom de repórter mulher, mas antes não Então, tinha. praticamente, então, vocês foram, assim, aquelas pioneiras, assim, que começaram a É. desbravar esse Tinha, segmento de esporte amador. tinha a Regiane Ritter, que, assim, das que eu conhecia, que tinham começado antes Já, de mim. Tinha a Regiane Ritter, que foi rádio, principalmente, né? cruzei Teve muito com ainda ela no... em campo. Cruzei muito com ela em Sim, campo. E ela entrava nos aí, vestiários e tal, tava nem aí. sim. Tinha a... Quer ver? Tinha a Regiane Ritter. Quem que tinha mais de rádio? Acho que só ela. Antes tinha tido a Regina Echeverria, acho que no esporte do Jornal da Tarde, um pouco de tempo. Mas era assim, muito poucas mulheres. A Dorrit, que a gente encontrei a Dorrit na Olimpíada de Los Angeles a primeira vez, mas era pouquíssima gente. Aí veio a Isabel Tanese no Popular da Tarde, Pouca gente e de mulher mas mesmo. assim, tem umas histórias. Eu estava lembrando hoje, pegando as fotos com. Primeiro, quando eu ia cobrir futebol, normalmente era final de campeonato e cobrir torcida, né? Tipo assim, todos os homens faziam o Ambiente, futebol, né? Daí, é, o ambiente, aquelas torcidas, a venda de ingresso, a churrasquinho de confusão, gato, não sei o quê. vai. É. Aí eu tinha uma camiseta cor-de-rosa só para cobrir final, porque você não pode ir com nenhuma cor. Sim. Aí eu ia de cor-de-rosa para não ter. Já era um problema. Aí você estava no Morumbi lá em cima, nas cabines, que, aliás, a primeira vez que eu fui entrar, não me deixaram entrar na 14, porque a mulher dava azar, tive que assistir de outra. Não, é ridículo. E Mas aí o que pera, quer acontece? dizer, você foi no estádio para trabalhar e É, não te deixaram porque a mulher dava azar? o pessoal da cabine de rádio não me deixou ficar na cabine principal, fiquei numa do lado. Não, é ridículo. Não, E mas é aí, legal a gente saber essas coisas, porque assim, mostra o quanto as coisas foram evoluindo, como é que era o comportamento dos profissionais na época, né? Porque tudo sim, isso faz tempero da profissão, né? sim. Não, e aí eu lembrei de te contar isso, né? Você estava falando de entrar em vestiário. A Isabel Tanese era da TV Manchete.
E ela cobria futebol. E ouvia barbaridade, você imagina o quê? Quando ela entrava em campo, a torcida gritava. Mas aí, a história de mulher entrar em vestiário, por quê? Porque tinha horário. Então, ela tinha que mandar as fitas para o programa do domingo à noite. Se ela ficasse fora esperando, não ia dar tempo, porque o pessoal ficava horas lá dentro conversando com os caras. E também... Então, você está falando uma coisa que, só um parênteses, você está falando uma coisa que é muito importante, muito importante. Por quê? Porque quando acaba o jogo de futebol, fica lá os repórteres esperando a coletiva do príncipe, do técnico, do rei, né? Se o cara ganhou, o cara sai, mas se o cara perdeu, é aquela lenga-lenga para sair. E o jornal está fechando, precisa daquela coletiva. Então, os caras se acham acima do bem e do mal. Por isso que, na época, era liberado as pessoas, depois do jogo, ir até o vestiário, mesmo que os jogadores tomando banho, Sim. de cueca, sem cueca, porque isso era comum, os caras estão lá pelado andando ali, e os repórteres estão abordando, né? Sim. E era o Mas caso de vocês. Mas o que acontecia? No futebol era assim, porque era assim. Porque só tinha homem e homem. No esporte amador, o resto, nunca ninguém entrou em vestiário. A gente esperava na porta, fosse mulher ou fosse homem. Porque também nunca ninguém entrou em vestiário, não precisava, ninguém cobria, né? Ninguém cobria. Mas no futebol, eu estou te contando isso até em defesa das mulheres que ouviram milhões de vezes, ou assim, você é sacana, você quer entrar para ver os homens. Caramba, você ia entrar para fazer o trabalho ali o mais rápido possível, porque tinha que mandar a fita por motoboy para ir para a televisão. No Sim. caso, era a TV Manchete. Mas aí, o que acontecia? No Morumbi, por exemplo, você ficava lá em cima, e para você dava uma volta imensa para pegar o elevador no intervalo, né, se fosse o Sim. caso, pegar o elevador, descer até a sala de imprensa. Aí chegava eu e a Isabel na sala de imprensa para fazer xixi. Aquela fila de 30 homens. Só tinha um banheiro. Não tinha banheiro de mulher e de homem. Aí a gente entrava na fila. Quando chegava a vez da primeira, entrava, aí ficava a outra na porta, com o pessoal xingando até a última geração, porque vocês estão demorando, caramba. E aí a outra ia xingar a segunda parte dos xingamentos, e aí. Então a gente não bebia água, para não precisar ir no banheiro. Olha as coisas. E cronometrando, porque já ia começar o segundo tempo. E E tinha que também. voltar tudo. Né? E tinha os 6, 7 minutos que você levava do banheiro até lá a cabine. Sim. Meu Deus do céu. Mas sim, assim, com tudo isso, eu falei que eu ia falar com você bastante de fotógrafo também, né? Eu fui ficando amiga de fotógrafo por isso, porque a gente saía junto, não é que ia separado, né? A gente vivia a pauta junto. Então era muito bacana isso. E se aprende a valorizar o trabalho, a ajudar, a, sei lá, A vida em dar equipe, esse né? olhar, vira equipe. E, Eu lembro, pode falar. lembrei uma. Pode falar palavrão? Não só pode, não deve, né? Bom, eu tinha que cobrir, era uma final de campeonato em Campinas. E a minha tinha, acho que era o pai do, não sei que jogador, alguém ia cobrir do Corinthians, acho. E eu ia cobrir a mãe do Neto. E era aquela, uma página do que estava pelo Guarani. Guarani, era aquela página inteira, né? Aí a gente foi, e foi o Lacosta comigo, que eu adorava de O paixão. falecido Lacoste. O Lacoste era um doce. A gente ia, ele te pegava na mão, assim, sabe? Meio que te protegendo ali no meio da torcida. Era uma figuraça. E aí a gente foi, achou a mãe do Neto, e o Neto tinha feito aquela provocação, lembra que ele escorregava assim de joelho e falava assim, eu sou foda?
Aí faz Lembra assim, né? disso? Eu sou foda, né? Aí a gente encontrou a mãe dele e ela contou da infância, não sei o quê, falava que o neto, eles moravam numa rua de terra quando ele era criança, e que ele ficava o dia inteiro na rua, e como era rua de terra, e ele chupava a manga no meio do caminho, quando ele chegava em casa, só via aqueles olhos verdes, a mãe dele falando, no meio da terra. A gente foi fazendo a matéria. Aí vamos nós para o estádio, ela resolve chamar uma amiga. Aí entra no carro o motorista, ela com a amiga no colo, eu e o Lacosta atrás, e ela com uma bandeira, a gente no meio da torcida, ela chacoalha, provocando a torcida adversária no meio da rua. A gente, nós vamos virar o carro aqui, né? Só isso. E aí, no fim, acho que, eu não lembro mais, mas perdeu, né? Porque a minha matéria não saiu, acho que saiu a outra. Mas eu falei assim, o título da... E ela só falava palavrão, cara. Só falava palavrão. Aquela E torcedora mesmo. provocava. Hã? E E, provo... torcedora mesmo. e provocava os caras. A gente, no meio da torcida do Corinthians, ela provocando. Aí eu falei assim, o título dessa página Jornal da Tarde, bem grande, tinha que ser assim, eu também sou foda. Tinha que ser mesmo. Mas não saiu, cara, não saiu. Mas ô, Denise, são aquelas coisas que marcam de uma tal forma que quando a gente olha para trás e fala, não, eu não acredito que eu vivi uma vida dessa, né? Lembrei de outra, do Paulo Leite e da Renata Falzoni. A Nossa, gente foi, Renatinha. a gente foi andar, eu ia andar inventei uma pauta de andar de balão, e tem que ser muito cedo, por causa das nuvens, tal, não sei o quê. E a gente foi, acho que era Americana. E fui eu, Paulo Leite e a Renata. Estava a gravidona dele, a filha dela, ela estava 9 meses. Nossa. E aí a gente foi com um motorista que já era chamado de Fittipaldi no Estadão. Você não pegou, mas ele não enxergava nada, ele ia 10 por hora. E o Paulo Leite morria de medo. Ele na frente, ele ia assim, morria de medo. Aí ele Ele é falava, altão, né? Ele é altão, né? Paulo Leite, mais ou menos, que tinha uma barba É. careca. Ele é alto? Eles eram dois irmãos, né? Não é o Paulo Moreira Leite. Ah, Não é. O Paulo Moreira Leite é outra história de Campos do Jordão, mas tudo bem. Aí o pessoal falava assim, olha, na redação, na editoria, se for o toque-toque, que era o Domício, você não sobe no balão, hein? Você não só sobe se ele for junto. Aí eu dava risada. Aí foi o Paulo Leite. Aí ele falou, bom, eu não vou subir, não precisa, né, Denise? Você sobe, eu faço aqui de baixo. Aí a Renata falou assim, se você não for, vou eu. Vou grávida. eu. E aí ele não teve jeito, ele teve que ir, porque ela falou, se você não... Porque ela já era fotógrafa, né? Sim, eu trabalhei com ela. Ela já era fotógrafa. Ela falou, se você não for, vou eu. Ameaçou feio ali, né? E aí ele resolveu ir. E aí a gente foi um em cada balão, né? E ele adorou. Assim, nossa, ficou... Falou assim, descemos, falou, Denise, vamos comprar um balão. Um carro cada um, a gente vende, 10 pessoas, a gente compra um balão. Que legal. Denise, e nessa de você cobrir todas essas coisas assim, diferentes, fazendo o rastro do tacho, né? Isso foi te preparando para os saltos maiores, né? Porque daí você vai fazer Olimpíadas, foram várias Olimpíadas, vários Fórmula 1. E como é que você... Qual foi o seu primeiro grande desafio onde você foi a protagonista? Bom, Tipo assim, agora você você já é gente grande. Qual foi a eu não primeira consigo... grande cobertura? Bom, eu fui para a Olimpíada de Los Angeles, que eu não imaginava que eu fosse. Um dia me falaram, você vai, e eu quase caí de costa. Mas
também, eu acho que tinha umas 3 mulheres lá do Brasil, de jornalista. Primeiro que não tinha muito jornalista. O Brasil recebia, assim, 30 credenciais no máximo para todo mundo, incluindo fotógrafo, todos os jornais do país, e metade ficava na mão do Major Padilha, então tinha uns 15 jornalistas, fora a televisão. A televisão sempre foi à parte. Mas aí, assim, outra história que eu adoro lembrar, ainda bem que o Nunes estava comigo, para não me deixar mentir, e até você corre que nem louco. Olimpíada, você não dorme e você tem 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo, então você corre de um lado para o outro, é uma loucura. Hoje não, né? Porque hoje tem equipes maiores, então você consegue. Mas, por exemplo, eu, o Nunes e o Castilho, pelo Estadão e Jornal da Tarde, para cobrir 20 esportes, você fica maluco, né? E aí ia ter a medalha do Joaquim Cruz, que foi para a final. E a gente tinha certeza que ele ia ganhar a medalha. Os 800 metros, né? Em 84, em Los Angeles. E aí, quem dirigia o carro era eu, que eu tinha chegado antes, tinha alugado um carro batido, então já estava craque ali naquelas freeway de Los Angeles, para cima e para baixo. Aí, Consa, como que eu vou chegar? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí eu falei, chegou uma hora, estava pertinho do estádio já. Falei para o Nunes, nós vamos sair na freeway, sair dessa freeway, na contramão, a gente sai na cara do estádio. Aí o Nunes falou assim, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Sair na contramão, assim, da freeway, você não tem noção, cara. Aí, tchum, era só carro abrindo, assim. E, tchum, chegamos na frente do estádio, correndo que nem louco, pegamos a medalha do Cruz. Mas foi histórica essa, cara. Foi histórica. Ô, Denise, assim, mas para você chegar na Olimpíada e chegar a fazer a cobertura desse momento histórico do Joaquim Cruz, como é que foi? Como é que você recebeu? Como você recebeu a notícia de que era você que ia fazer a Olimpíada? Porque você falou que não estava achando que fosse, tal. E quando falaram, não é você, você dormiu naquela noite? Como é que você reagiu? Eu fiquei meio sem acreditar, mas assim não tinha muita gente para ir, assim, porque quem fazia amador mesmo, puro, era eu, né? E o Castilho fazia amador também, mas fazia mais Fórmula 1. O Beto fazia os dois. O Antônio Carlos tinha saído, que também fazia um pouco de amador. Então, eu estava lá quase 4 anos. Então, praticamente tudo que tinha do dia, se tinha coletiva de ciclismo, coletiva de basquete, de vôlei, jogo de noite, eu que fazia. E outra coisa que tinha, que a gente ficou muito amigo, porque os jornais normalmente tinham 1 ou 2 que faziam o resto. Então, se era uma coletiva que não fosse uma exclusiva, a gente passava um para o outro. Não tinha como. Então, eu ia na de ciclismo, o Edgar da Folha ia na de basquete, e aí o que fosse possível passar, que era coletiva, a gente trocava. Sim. Então, assim, mas eu não acreditava, eu fiquei muito feliz. Eu não lembro exatamente como foi a notícia, mas eu lembro da sensação, assim, de não acreditar. Falei, gente, tem que tirar passaporte. Então quer dizer que você ter perdido o adicional noturno, ainda quando você estava na revisão para ir para a redação, então começou a valer a pena, né? Ah, valeu. Eu recebia, na Olimpíada, eu vou te falar. Eu lembro porque o motorista de táxi de Los Angeles me perguntou isso. Ele falou assim, quanto vocês ganham no Brasil como repórter? Eu estava há 4 anos lá, né? Eu falei assim, eu ganho $1.000. Era um salário mínimo para o motorista de táxi. E era o meu salário no Jornal da Tarde na época. Que hoje até já seria bom, né? Mas na época era... Eu acho que
nosso dinheiro tinha mais valor. Devia ser equivalente a uns 2,5 pau que eu ganhava, eu Sim. acho, hoje. Essa era a média, né? Por isso que eu sempre falo, né? O pessoal fala, não, o jornalista ganha bem, tá sempre bem duro. E, Denise, daí depois que você fez a primeira Olimpíada, que você passou por esse teste de fogo e tal, daí como é que foi a sua... deixa eu te contar dos fotógrafos na Olimpíada de Los Angeles. Isso é legal. Foi a primeira vez que a gente viu computador, né? A gente só ia no arquivo ver foto, ver matéria de papel. E, de repente, ou eu ia na fotografia toda hora, até outro dia eu brinquei, quando tinha chuva, a gente botava a meia, assim, tinha sempre camiseta de propaganda, trocava, e aí botava a meia, botava a camiseta que estava, tudo atrás da secadeira lá de foto, de negativo, né? Mas aí a gente chega em Los Angeles e tinha além do computador, nossa, tem mensagem. Eu falei, eu quero levar para casa isso, porque você pesquisava ali, aparecia tudo, né? Que maravilha, aparece a biografia inteira do Carl Lewis, sei lá, que coisa maravilhosa. E aí, mas enfim, aí falando de fotógrafo, para encurtar a história, eu lembro dos fotógrafos correndo atrás de Nikon e Canon, porque o pessoal emprestava a máquina, como até hoje, né? Filme, na época você ganhava caixa de filme, para eles era uma festa, porque você economizava filme, né, Consa? E de repente você tinha um monte de filme ali, e umas lentes para testar, tal. Mas o que aconteceu? Eles começaram a ganhar um chapéu que era que nem um chapéu australiano, aquele tipo boné que tem aquela aba assim, e uma aba atrás para não queimar o cangote, né? Porque quando você ia cobrir alguma coisa de vela, tal, no anunciando ali, você tinha que também... Sim, mas mesmo no estádio, você ficava o dia inteiro lá, né? Pegava o lugar, você tinha que guardar o lugar ali, né? E aí virou e colete. Não existia, eu não me lembro de colete antes disso, Consa. Você vai lembrar. Mas eu não me lembro de colete de fotógrafo antes disso. E aí virou uma disputa, porque eles distribuíam. Não lembro se era o da Kodak ou da Canon, não lembro. Mas, assim, virou um pega para capar, porque todos os fotógrafos queriam. E aí virou meio um câmbio negro. Então, as mensagens de computador eram assim, troca não sei o quê por não sei o que lá entre os fotógrafos. A gente tinha acesso, né, às mensagens do jornal. Muito engraçado. E foi interessante isso. E nessa época, você transmitia matérias como? Porque geralmente tinha umas marmitas, né? Que a gente falava umas marmitas. Não, era telex ainda. Telex ainda? Telex. E aí era assim, você teria, né, que bater a máquina, tinha máquinas de escrever do mundo inteiro, em cirílico, russo, né, em que fosse, e você teria que bater ali nas laudas, aí você ia no balcão entregar as laudas fechadinhas para as datilógrafas americanas baterem no telex. O telex, agora, para explicar, é difícil, mas você perfurava uma fita, você batia como se fosse uma máquina, iria saindo uma fita codificada com os furinhos, que eram cada letras, né? Aquele hoje seria o QR Code, né? Só que era furado, literalmente, né? E aí a gente fazia assim, né? Fazia assim, punha dentro de outro telex, de outra máquina, para ir transmitir, e aí saía no jornal, saía a fitinha e saía a matéria com a folha sendo escrita, com um monte de carbono ali, de cópias. Então, o que aconteceu? Se você fosse entregar as laudas para as americanas baterem, imagina, os brasileiros descobriram na hora isso. Elas batiam tudo errado, pulava parágrafo inteiro, dava tudo errado. Mandava para a Iugoslávia, que era de Portugal. Então, os brasileiros chegamos para a mulher lá na sala de telex, falamos assim, ó, seguinte, a gente sabe bater no telex, deixa a gente aqui com 4, 5 máquinas que a gente se vira, dá menos trabalho para você.
E aí a gente batia direto. Você tinha na cabeça, entendeu? Era assim, tipo, sei lá, entrevistou alguém, você batia direto ali. Nem via o que estava fazendo. E aí pegava a fita, já ia emendando, você ia batendo uma, emendando a fita na outra para ir mandando para o Brasil. Aí e a gente tinha que, era cobrado isso. Então a gente tinha que bater um sininho para começar, batia, aí começava a contar o tempo. E no fim você batia o sininho e punha teu badge number para dizer que você, sei lá, eu tenho que pagar 20 minutos. Aí a gente esquecia de bater sininho, né? E o Castilho falava assim: não, moça, vem aqui. Ó, tá vendo? Ó, tem 3 metros, cada 3 metros. Tantos minutos. É tantos minutos. Aí a gente, sei lá, era $30, a gente pagava $30 e pronto. Sei lá quanto, nem $30, $3 talvez. Caramba, ô, Denise, mas então, a gente passava por nós, sabe? A gente se desvencilhou ali porque não ia dar certo aquilo. E aí os jornalistas dos outros países viram a gente e falaram assim, não, a gente também quer, porque matéria indo de Portugal para a Espanha, não tinha, né? Esses bastidores as pessoas não sabem, né? Quando vê na televisão, os aperreios que é. Você tem não tem ideia. Você está atrasada para chegar no estádio onde o cara vai correr, entra na contramão. Contramão, entra, você joga o cara em qualquer lugar, vai, faz a matéria, né? Daí entra lá na sala de imprensa para mandar matéria e telex e fita, daí chega do outro lado. Ai, consegui. Daí o editor fala, pô, mas não ficou legal, falta um... Ai, meu Deus do céu. Não, é muito engraçado. Assim, teve um que era judô. A gente, não sei onde a gente estava, apareceu, a gente viu no computador que o Douglas Vieira, de judô, estava indo para a medalha. Saímos correndo para o UC, era a Universidade da Carolina do Sul, que eu nem sabia onde era, mas aí a gente vai olhando placa, chegamos, já tinha acontecido a luta. Aí ia até a coletiva. Mas como que eu chego na sala de imprensa? Eu não tinha ideia. E aí tinha uma mesa assim com um monte daqueles velhinhos, sabe, de barbicha, assim, chinesinho, tudo assim, aquele reverendo, tudo na mesa. Eu entrei e fui andando assim por trás deles para tentar achar a sala de imprensa. Achamos. Ai, e aí o cara não vinha, porque tinha o antidoping. Com o Aurélio Miguel aconteceu a mesma coisa em seu. Você sua pra caramba, aí você não consegue fazer xixi. E tinha geladeira com cerveja antigamente para os atletas tomarem. Só que não saía, o Douglas não saía. E aí o Jornal da Tarde esperando, porque era o único jornal que fechava mais tarde. E aí o pessoal da sala de imprensa, lá os voluntários já tinham cantado parabéns para não sei quem que fazia aniversário, e eu lá esperando. Ai, meu Deus do céu! E esperando, e o jornal assim em cima. Aí veio também para fazer a coletiva, não tinha quase ninguém, acho que só tinha eu. O pessoal ia fazer para o dia seguinte. E aí, beleza, fiz que nem louca, mandei e saiu, né? Acho que, não sei, imagino que só o Jornal da Tarde deu, porque não tinha, os outros fechavam mais cedo. Né? Ô, Denise, e desse primeiro teste de fogo que você passou e deu conta e coisa e tal, a partir daí você fez quantas Olimpíadas? Aí, pelo Jornal da Tarde, foram 6, porque aí teve Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney e Atenas. Depois, eu já fiz pelo R7 da Record, eu fiz Londres, porque Pequim eu fiz retaguarda aqui em São Paulo pela Reuters, que eu tinha sido mandada embora do jornal em 2006. E aí eu fiz a do Rio. Eu estava na secretaria do Ministério do Esporte, fui para o site oficial da Olimpíada no Rio, em 2016, aí cobri por eles, pelo site oficial. Ô, Denise, dessa sua primeira,
aventura para a sua última aventura, você viu toda a transformação, a evolução do esporte, na parte de Sim, tecnologia, ciência. da Eu acho que eu fui ciência. uma das primeiras repórteres que escreveu sobre ciências do esporte. Eu acho. Caramba. E você viu os grandes atletas, os que viraram mitos, tal. De todo esse monte de gente que você conviveu, desses grandes atletas, desses super-homens e tal, e mulheres, qual foi de todos o que mais te impressionou, assim, como pessoa humana, como atleta, como um conjunto de ser humano? Difícil encontrar. O Renan, que está aí na foto, é um deles. Mas aquele, É, ele em que ano aqui? deve ser 83. 82, 83, né? Porque, não sei, acho eu que deve ser treino para o Mundialito de 83, que foi em São Paulo. Acho. Então, e por que você, assim, o Não, Renan? porque o Renan é uma pessoa. Primeiro, que ele é um cara dentro do esporte que eu acho meio raro. Quando eu fiz uma matéria com ele, uma das primeiras vezes, eu falei assim: qual que é o teu sonho? Esperando que ele respondesse alguma coisa de ser campeão olímpico, né? Aí ele falou assim: meu sonho é meu time ser campeão olímpico. Aí eu falei: o time? Ele falou assim: tipo, eu não sou campeão sozinho, né? Então, esse sentido, eu gosto muito de pessoas, né, dessa empatia. A gente tem empatia e eu achei uma coisa muito legal, muito simples e muito reveladora, sabe? Porque todos eles respondem: eu quero uma medalha de ouro, eu quero isso, quero aquilo. E eu falo assim: não, eu quero que o meu time seja a medalha de ouro. Bacana, Falei: hein? isso é legal, isso é um senso de equipe, né? Sim. Mas, assim, tem muita coisa. Eu gostava muito do Piquet por ele ser engraçado. Ele era uma figuraça de gozado nas Eu pistas. sempre adorei o Piquet. Para mim, o Piquet É, foi um grande cara, assim, um puta de sim. um. Sempre gostei do Piquet. Não, e ele é despachado, assim, né? A gente tinha muita, como que eu vou dizer? Muito Proximidade, acesso. muito É, acesso. porque a gente não, hoje você não tem isso, Consa. A gente tinha na agenda telefone da avó, da mãe, da uma namorada, tinha, porque você precisava achar o cara e falar com ele em Sim, determinado horário. E aí, como você vai achar? Tinha telefone de todo mundo. Ligava para a mãe do Montanaro, dona Manuela: Montanaro está aí? Ele está, sei lá, comendo, está almoçando arroz com ovo, espera um pouquinho, espera aí que eu vou chamar. que beleza. Montanaro, uma vez num treino no Banespa, eu acho que estava com uma cara assim, esperando o treino terminar, já tipo fim de tarde, você está esgotado, né? Aí ele olhou para minha cara, ele falou assim, terminou o treino, ele falou assim: você está com fome? Eu falei: estou morrendo de fome. Ele falou: peraí que eu te dou uma maçã. Pegou uma maçã da mochila e me deu. Mas é umas coisas assim que você não imagina hoje, sabe, Consa? A Não, gente não. tinha uma proximidade e eles respeitavam muito o trabalho da gente. A gente trabalhava muito, mas era reconhecido, eu acho. Sim. Hoje está mais impessoal, né? E era comum, principalmente na época que a gente cobria a Fórmula 1, atrás dos boxes lá, o Ayrton Senna ir no banheiro, de repente você também está lá no banheiro, e Sim, o Prost, esses grandes, vai sim. passar e te cumprimentar, fazer um oi, já, Não, beleza. eu peguei o Prost, sabe o que fazendo? E não tinha um puto de um fotógrafo na hora. O Prost pegou um carrinho, tipo um Fiat, que ele ia sair ali do treino e acho que ia para o hotel, e ele dá ré e arrebenta um extintor de incêndio que estava atrás, vermelho, cara. Ele olhou para minha cara e eu, assim, desesperada. Eu queria fotógrafo, nem que fosse da Folha, sabe? Que era minha arqui-inimiga, mas eu ia falar: pelo amor de Deus, tira essa foto. Esse motorista Eu não... barbeiro.
Que Mas legal. não tinha um fotógrafo, não. Que legal. Aí eu queria te contar mais coisa de fotógrafo de Olimpíada. Lembrei do Pedrão Martinelli em Seul. Aí, engraçado que não tinha, no começo das Olimpíadas que eu fui, os fotógrafos iam com um monte de equipamento, mas não iam com carrinho. Hoje o pessoal vai com carrinho, literalmente puxando, né? Sim. E o Pedrão ia, aquelas lentes imensas, ele ia tudo pendurado, assim, né? E parecia uma árvore. Uma Aí árvore de Natal. ele foi entrar num ônibus. Primeiro, antes, volta a fita. Em Seul, o pessoal não tem barba. Os asiáticos dificilmente têm barba. Nossa. E você imagina o Nunes e o Pedrão Martinelli de barba. O Pedrão foi capa de jornal lá por causa da barba. Uma coisa de louco, né? Ficou O pessoal personagem. para na rua e puxava, assim. É uma coisa muito engraçada. E aí ele está lá com um monte de coisa e sobe num ônibus. E o ônibus, aqueles ônibus de imprensa, a última fileira, o Pedrão já ia direto para aquela última fileira. E tinha um coreano lá sentado, né? Não, o contrário, ele chegou no último banco e jogou todo aquele monte de equipamento, mas sem tirar nada, porque já daqui a pouco vai descer. Então, ele só encostou aquele lente, tudo assim, só para sentar, né? E aquele E aí, corpãozão assim, né? Corpãozinho, né? e aí vai o coreano, chega e olha para ele e faz assim: This is my place. O Pedrão olhou para a cara dele, o japonês ou coreano fez assim, tom, e foi embora na hora, porque ia sobrar para ele, cara. Pô, você imagina a cena, hein? Só no olhar. E o Berê, em 88 já tinha colete. O Berezovski, você olhava assim, eu falava, Berê, você está sobrando colete, porque ele foi emagrecer. Eu não sei quanto ele emagreceu em Seul. A gente dormia 4 horas, trabalhava em 3 turnos. Ele foi emagrecendo, eu olhava e falava assim, nossa, o colete do Berê cabe 2 Berê dentro. Ficou magrinho. Também não era fácil, né, Denise? Porque assim, eu fico imaginando, começa a Olimpíada, tem aquelas coisas de classificação, e na hora que vai o funil fechando nas competições, indo para as finais, parece que é tudo ao mesmo tempo, né? E tudo é importante, né? É a final nessa hora está tendo o final do judô, que tem o brasileiro, ali tem o cavaleiro que vai competir na mesma vez. Então, e o deslocamento, e não só até Seul era pouquíssima credencial. O Berê era o fotógrafo do Estadão Jornal da Tarde. Hoje teria uns 4, 5, mas na época ia um fotógrafo para fazer 20 esportes. Né? Daí o cara vem mais. Daí aproveitou e já fiz um spa, né? Já vem magrinho. E o Filô, que era do JB antigamente, acho que em Los Angeles, ele não falava yes em inglês, mas onde ele ia, cara, ia uma penca de jornalista estrangeiro atrás, porque ele explicava tudo para os caras. Eu não sei que língua que ele falava, mas ele explicava assim, tudo, conseguia. Puta, o pessoal assim amava o Filô. É um negócio engraçadíssimo. Tem muita história. Os jornalistas, os fotógrafos, repórteres fotográficos têm que falar isso, cara. Eles têm que contar essas aventuras deles. Agora, você fez uma reportagem contando essa coisa do fotógrafo. Como é que foi essa história aí? O que despertou nisso? Como é que foi essa história aí? Eu não lembro, mas foi tipo Atlanta, acho que... Não, acho que foi em Atenas que eu fiz, eu não me lembro mais. Mas, assim, eu volta e meia encontrava, assim, engraçado, né? Encontro algumas pessoas, encontrava, minha vida foi pautada por Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, eu falava, isso foi antes ou depois da Copa dos Estados Unidos? Então, é um negócio ridículo. Mas eu encontrava algumas pessoas de 4 em 4 anos. Encontrava. Era o ciclo, né? Tipo, sei lá, antes do Cadão ir para o Estadão, eu encontrava o Cadão
de 4 em 4 anos, sabe assim? Você encontrava umas pessoas de 4 em 4 anos. E aí eu encontrava um monte de jornalista internacional, que eram os mesmos praticamente também. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma matéria com os fotógrafos. Porque estava mudando assim, né? Estava começando a carregar mais equipamento, um carrinho, uma coisa meio de doido. Aí fui atrás e deu uma matéria tão legal, porque era assim, eles começaram a falar, por exemplo, que as televisões estavam muito mais poderosas, estavam indo para frente e mandando os fotógrafos sendo empurrados, lugares indo para trás. Então, as lentes tinham que ser cada vez mais pesadas, porque eles estavam perdendo a distância de lugar que eles ficavam antigamente para as TVs. E aí as TV foram conquistando um espaço maior, por causa que a tecnologia foi permitindo outros avanços, né? E com isso os fotógrafos foram ficando na retaguarda. Eu tenho a impressão que antigamente você não tinha câmera não lembro, mas de Olimpíada, assim, lá na boca, sabe? Eu acho que era mais de longe. E, de repente, elas começaram a ficar bem ali na frente e os fotógrafos começaram a ficar para trás. E eles falavam isso, eles falavam, putz, os equipamentos estão ficando cada vez mais pesados, a gente cada vez mais torto, com a coluna torta, aí eles ficavam atrás de, por exemplo, no atletismo tem aquelas tendas de massagem dos atletas, aí os fotógrafos começaram a meio que pedir, pelo amor de Deus, para ganhar uma massagenzinha, sabe? Mas foi uma coisa interessante o que o cara falou, assim, do poder da televisão jogando o poder da foto para trás e a mudança dos equipamentos e o peso nas costas mudando por causa disso também. Foi assim, uma ideia que, de repente, deu uma pauta bacana. Né? Seria legal se você tiver cópia dessa reportagem, a gente poder divulgar isso, porque hoje os repórteres fotográficos, além de carregar um peso acima do que se carregava no início, por conta da tecnologia, porque hoje tem que levar computador, tem que levar tripé, tem que levar uma lente mais pesada para fazer um futebol. Banquinho para subir. Banquinho e guarda-chuva. O cara parece uma árvore. Uma árvore, fica tudo pendurado. Então o cara tem que ter um bom preparo físico. Muitos dos meus amigos hoje têm problema de artrose, outro tem problema de coluna, outro tem problema de bolsite. Quer dizer, tudo reflexo desse tipo de cobertura, né? Sim. E muitas vezes o repórter fotográfico, de tanto trabalhar naquele moedor de carne que é um jornal, ele acaba não fazendo esporte, não se alimentando bem, e isso lá, numa cobertura como essa, acaba pesando, né? Sim. É que hoje os repórteres e os repórteres fotográficos também são um pouco mais saudáveis, né, Consa? Acho que não vai no boteco comer ovo colorido, torresmo, às 2 da manhã, que nem a gente... Aquelas noitadas, né? Que sai da redação estressado, vai para o boteco lá bater papo, esse bate-papo fica até de manhãzinho. Não, e é o bate-papo que mais rende pauta, né, Consa? Putz, como a gente vivia, né? O jornal, é impressionante. E no dia seguinte estava lá, né? Que coisa legal. Ô, Denise, daí você fica no Jornal da Tarde por 26 anos, é isso? Sim. Então, aí, em 90 e poucos, aí o Castilho e o Edu, na época, que é meu amigo de FAAP, também era editor. Aliás, eu tive muita sorte com meus companheiros de trabalho. Aí eles queriam que eu fosse ajudar na edição. E eu não queria, eu queria ficar na reportagem, que é o que eu gosto. Né? Mas aí não teve, sabe assim, não tem jeito, você tem que passar para fazer edição para ajudar. Eu falei, ok, mas eu continuo fazendo matéria, então. Ou seja, eu me ferrei, né? Porque eu fazia 2 coisas. Mas tudo bem. Aí, como editora,
não existia uma página pronta como é hoje nos jornais, que você pega um modelo e aí você encaixa a matéria. Não, a gente desenhava. Então, para mim, era o legal da história era isso, porque aí eu falava, ok, vai ter, sei lá, uma matéria do, sei lá, do Vicente, não, Vicente Mateus já estava morto, acho, sei lá, de um jogador X, Robinho, vai. Aí eu ia até a fotografia, via, aí já era uma época que os fotógrafos não iam muito com os repórteres, também tem essa. Mas aí eu ia na fotografia, quem que foi na matéria do Robinho? Ah, foi o, sei lá quem, o, não sei, o Silvio Ribeiro. Aí, legal, chegava Silvio, o que tem de Robinho? Aí já tinha o contato, que foto que é legal? Ah, essa é legal assim. Eu falei, mas aí, sei lá, acho que eu preciso de uma para dar o título aqui com preto vazado. Ah, mas tem essa. Então, eu sentava e começava a ver as fotos com o fotógrafo e ver as alternativas. Aí já saía dali com a página pensada na cabeça, ia, desenhava, fazia no lápis mesmo. A gente fala desenhar, desenhava com régua, com bloco, chegava para o diagramador, ao contrário do Estadão. No Estadão você nunca falava para o diagramador o que fazer. Os editores davam as matérias e o diagramador só sabia o que ia em cima, o que ia embaixo. E eles que desenhavam. E no Jornal da Tarde, não. A gente falava, é assim que eu quero, desse jeito, com a letra vazada, a foto horizontal, vertical, em 2 colunas cortadas, sei lá, o que estava na minha cabeça. Aí você sentava com o diagramador e fazia a página do jeito que você achava, assim, bonitona. E o que você está falando aí, Denise, é muito importante. Por quê? Porque quando houve aquele projeto, a reformulação gráfica, tal, daí inventaram um estilo de página para cada editoria e modelo, coisa né? e tal. Era tudo... Então ficou muito pasteurizado, né? Foi. Então, às vezes, o fotógrafo tinha uma puta foto horizontal, mas naquele desenho era vertical, porque foi pensado 5 horas foi pensado 10 horas da manhã, e a foto chegou 5 da tarde, mas a melhor foto era horizontal. Não, agora não dá para mudar. Daí, às vezes, isso trazia prejuízo, né? Sim. Agora, por outro lado, o modelo de trabalho, que é o que a gente gostava de fazer mesmo, como você fez aí, era muito legal, porque além de você valorizar a grande foto mesmo, sem prejuízo para a publicação, era também um exercício para o editor ser criativo na hora de fazer a página. Né? Sem dúvida. E aí, quando chegou o Eduardo Nicolau no esporte, que aí foi o the best para mim, porque ele chegou para fazer o Gente do Esporte, e era só... Ele chegou, foi uma experiência da editoria, ter um fotógrafo próprio. Exclusivo, eu me lembro disso. Exclusivo. E aí era mais para o Gente do Esporte, que eram coisas picadas, né? Como se fosse um álbum, assim, uma página, depois virou meia, mas... E aí era tudo, valia tudo. Tipo, ele achou um fulano ali do lado do riozinho do Estadão que fazia a porta com os símbolos dos times esculpidos. Aí parava ali, fazia a foto, pegava o nome do cara e a gente dava no Gente do Esporte. Então, começou a abrir espaço para umas coisas muito bacanas. Eu lembro bem do Diego, a gente cobriu um campeonato bem mirim, antes do Diego e Robinho serem uma dupla. A gente tinha foto do Diego bem criança, assim, bem novinho, que o Nicolau fez. E aí a gente começou, aí era uma delícia, porque eu falava, Nix, vamos fazer, sei lá, a página do caderninho de Fórmula 1, e se a gente fizer uma foto pegando o chão do grid? Ah, legal. Aí ia lá o Nicolau, fazia lá, distribuía dele. Teve uma que ele fez o borracheiro jogar a roda para cima, não sei nem como eles fizeram, mas saiu na capa.
E então foi legal, porque aí era uma parceria muito próxima, né? A gente bolava o que fazer, não era que ele vinha com a foto, aí a gente já bolava antes o que fazer. Sim. Então também era bem legal. Não, e tem uma coisa também que houve uma grande mudança também, Denise, que era o seguinte: antes não tinha o assessor de imprensa para te proibir, para te Sim, atrapalhar. sim, Porque você tinha acesso ali, falava com o jogador, entrava no campo e tal, e mesmo com o assessor de imprensa ali, a coisa era muito mais flexível. Depois que começou aqueles coisas do projeto, não, porque nós temos os clubes vieram com esses papos besta, daí começou a ficar tudo muito enxuto, né? Muito sim, engessado, né? sim. Então a gente não Ficou muito podia. chato, né? Ficou muito chato. Então, essas alternativas de buscar coisas diferentes também foi uma forma de dar um diferencial para o leitor, né? Porque, meu, cobrir Sim, futebol hoje em dia é muito chato. sim, porque você não pode escolher com quem você quer falar. Meu Então, Deus, eu não quero falar com o fulano, eu quero falar com o Beltrano. Ah, mas quem vai falar hoje é o fulano. Não tem, exatamente. para mim não tem, então eu não quero falar, sabe? É, É muito chato isso. era muito chato. Eu deixei de. Há muito tempo, enquanto eu estava no jornal, eu já não tinha nem mais vontade de fotografar treino por causa disso. Porque parecia que os caras Eu estavam acho. fazendo um favor para você de deixar entrar em campo. Pô, você está fotografando aquela propaganda dos caras na camiseta, está fazendo um trabalho jornalístico. Então, acho que aí começou a ter uma série de dificuldades em que muitos não entenderam a importância que era o jornalismo. Né? Eu acho que a gente passou, ah, a gente ficou submetido a esse mercado, né? Antigamente era o contrário, você pautava as coisas. E, e hoje não, hoje é assim, parece que você é usado, o fotógrafo vai fazer o final do treino, então você é usado para fazer a foto aquele drop X, né? É, Então é muito chato. Eu acho que esse modelo tinha que mudar, sabe como? Já deu isso. e você vai fazer uma coletiva, além dos caras demorar, parece que os caras são os donos do mundo, e o microfone tem mais propaganda em você, só não dá nem para ver os olhos do cara, de tanta propaganda. Então você é usado ali para fazer o merchandising do Sim. E patrocinador do aquele clube. Né? monte de frase feita, né, Consa? Se você ia justamente para saber essas histórias que a gente está contando, Sim, não cabe num release do patrocinador, entendeu? Você tinha que pegar o fulaninho para conversar e se jogar a conversa fora. Aí ele lembra de um assunto legal e de repente é o que você vai abrir a matéria ou é a foto do dia, alguma coisa assim. Mas exatamente. não, hoje é assim, não, você não pode falar disso, você se perguntarem, você diz que não é para falar, então ficou uma coisa chata, eu acho. É. E O pessoal quer cair para o lado do engraçadinho, mas eu também acho chato, sabe? não, e também tem uma coisa, né, Luiz? Você trabalhou com grandes editores que Uhum, bancavam a sua ideia e coisa e tal, papapá. sim, Daí, com toda essa mudança toda, os editores passaram a ser muito mais convencional. Então, assim, de não ser tão ousado e ao ponto de se contentarem, isso eu acho um absurdo, de pegar foto gratuita do clube, porque o clube lá tem um fotógrafo particular dele, quer dizer, usa o olhar oficial, a chapa branca, né? Quando na realidade a gente não queria chapa branca, a gente queria lá fazer o treino sim, e se o técnico tivesse dado um piti com um jogador, essa é a foto, essa é a matéria. claro, claro. Pô, isso aí foi Não, existe. e outra, Consa, uma coisa que a gente também nem tocou ainda, mas é sério, né? São os celulares. Porque teve uma hora que, por exemplo, quando eu fui trabalhar no R7 no site, eu falava, meu Deus do céu, os fotógrafos não perceberam ainda
que as fotos têm que ser todas na horizontal agora. Tem que ser. Porque senão, sabe, fica ruim, porque ali o formato é horizontal. E, ao mesmo tempo, qualquer um fazia e serve, porque como era muito pequenininho, qualquer coisa serve. Então, foto... E aí o repórter é obrigado ele a fazer a foto, e assim vai, né? Vai desvirtuando todo o profissionalismo mesmo. E tudo isso daí tem uma coisa também que as pessoas às vezes não entendem, né? Que o repórter ele vai lá e ele registra, e às vezes aquela coisa que foi a polêmica do jogo ou do assunto acaba perdendo porque não fez. Porque está com o celular e não tem aquele Sim. compromisso. Agora, e o armazenamento dessas imagens? Como que vai para o arquivo essas imagens feitas pelos repórteres? Não tem ninguém que vai cuidar disso, porque, por mais banal que a foto tenha sido feita por celular, por um repórter, tem que ter legenda. Se você quiser achar essa foto daqui 10 anos, você vai ter que achar. Se perde. Eu acho, você estava me perguntando de Olimpíada, entre a primeira e a última, do Rio 2016, sim. No Rio, eu fazia matérias para o site oficial mais o brasileiro, né? E fazia você mandava insights para um determinado garoto e ele distribuía, se fosse para Instagram, fosse Face, fosse que fosse, ele decidia, e você está no rolo, você nem tem tempo de ficar olhando onde que saiu isso. Então, a minha nítida sensação é que eu não cobri a Olimpíada de 2016. Não tem rastro da Denise, porque o site oficial foi encampado pelo Internacional, e o Internacional apaga tudo em português. E que fosse foda, assim, essa coisa miúda, né, que é muito efêmera, né, muito efêmero, é tudo descartável, né, Consa? Então, eu estava olhando as fotos para te mandar, tem uma lá, que medalha de ouro do vôlei de quadra do Brasil. O Brasil ganhou a medalha de ouro e eu lá com o celular desesperada para pegar o Neymar, que tinha tingido o cabelo e estava ali embaixo, e só estava eu ali que estava vendo. Então, eu não estava nem vendo o jogo da medalha de ouro, eu tinha que achar foto do Neymar com o cabelo pintado. E essas fotos se perdem, porque aí vai para tudo quanto é lugar e para lugar nenhum, né? Exatamente, cai no oco do mundo. É uma coisa realmente para a gente ir atrás e pesquisar como é que está sendo o armazenamento e como é que está sendo a preservação da memória, né? Desses arquivos todos. Olha, eu acho assim, do Rio, como sumiu tudo do site oficial, talvez tenha alguma coisa de vídeo que as pessoas guardaram, sei lá, o Alex Ferro, que era um dos fotógrafos, o Paulo Múmia, assim, eles fizeram fotos, deve estar com eles, trabalho deles com eles, acho. Sim. E assim, muita coisa não é por exemplo, uma referência. Eu vou olhar para comprar uma foto do site oficial. Não tem. Tem sei lá, do Getty Images. Ok. Mas dos fotógrafos brasileiros, acho que estão com eles, né? Da mesma forma que o jornalismo impresso também está perdendo espaço, coisa e tal, a memória, grandes eventos, de grandes histórias, os temperos, está se perdendo. E se a gente não tentar hoje conscientizar essas novas gerações da importância, tudo isso vai se perder, né, Denise? Sim. Eu lembro, assim, eu tinha umas fotos-chave na cabeça, volta e meia lembrava. Então, sei lá, uma do Popó, por exemplo. O Popó, boxeador. Tinha uma foto dele no Estadão, numa pasta, que ele estava com uma galinha na cabeça. E volta e meia eu achava que tinha que dar aquela foto por algum motivo. Mas é assim,
É na tua memória que está isso. E se Você você não vai tem embora, referência. ninguém sabe, né? É. Que coisa louca. Então, mesmo com a tecnologia, com tudo isso que a gente vive, ainda tem umas brechas para a gente explorar e tentar ser resistente, né, Denise? Porque a memória... Você tem ideia onde estão esses arquivos, Ponça? Por exemplo, o arquivo... Outro dia, a gente estava pensando em fazer um livro que não sei que andamento que está, de um técnico de atletismo, do Luiz Alberto. Mas ele lembra de uma foto da Veja X, da capa, da foto dele. Aí a gente começou a ir atrás e falou assim, onde está o arquivo de fotos da Abril? Você tem ideia? Então, eu Do acho... Estadão, do Diário. Não, assim, os grandes jornais como o Estadão, Abril, Folha, o Globo, isso a gente sabe que tem, porque para essas grandes empresas, imagem é um produto, é um mercado. Então, eles têm tudo muito bem organizado. Mas com relação a um monte de sites que a gente vê por aí afora, a gente não sabe como é arquivado. E tem coisas muito importantes. Agora, por exemplo, só para você ter uma ideia, onde anda a memória, os arquivos do Diário Popular, por exemplo? Então, onde andam os arquivos do Jornal do Brasil? Da Realidade? Onde foi parar esse material? Então, mas o próprio Estadão teve uma época que eu tinha ouvido falar que tinham mandado os negativos e contatos para um depósito em Guarulhos, que o Bradesco tinha feito isso. E aí eu fiquei para morrer. Eu falei, gente, será possível? Eu não sei, vamos checar isso daí. Você podia fazer uma especial só de onde andam esses arquivos aí. Exatamente, é uma boa ideia, viu? Vou pensar numa ideia aí. Isso é muito... Porque tinha, esses caras eram muito importantes. Você ia no laboratório ali no Estadão, né, lá atrás, na fotografia, e os meninos te achavam qualquer coisa, mas Sim. achavam de cabeça, né, Ponça? Não era... Não sei, esses meninos, esse pessoal de arquivo é muito importante. A gente também não sabe onde eles estão, né? É uma boa oportunidade para a gente pautar. Né? É isso mesmo. Ô, Denise, você viu que minha imagem está toda zoada aí, ó? É porque eu tive um pau aí ontem eu estou improvisando com umas coisas malucas aqui, mas o importante é que nós estamos aí se vendo. Para você falar de arquivo, Denise, ó, eu vou levantar aqui um fundo virtual. Eu, por exemplo, eu tenho uns gavetões. Você é uma pessoa organizada. Eu sou muito bem organizado. Ó. Cada gaveta dessa tem pastas com assunto, personagens, isso a parte física. Fora a parte digital que está lá em cima, que está tudo com backup, tudo digitalizado, com legenda, aquilo que a gente fazia no jornal. Então, ao longo da minha carreira toda, eu tive essa preocupação, você acredita? Não, isso é genial. Eu sou completamente desleixada, cara. Para eu achar uma foto, eu fico assim, meu Deus do céu. Aquela foto do Pedrão Martinelli na Olimpíada de Seul, onde está? Fora que isso é porque eu tirei foto de foto, porque eu tenho umas caixas imensas que estão no guarda-móveis com os albinhos, né? Tá. Não, pelo menos você tem, né? Você sabe onde está. E as pessoas que às vezes não sabem? Isso é um grande problema. Esse é o drama, né? Como é que fala? De garimpar o seu próprio material. Ô, Denise, agora sim, aquela Denise Miraz, que estava lá na revisão do Estadão, depois fez várias Olimpíadas e Copa do Mundo e Fórmula 1, tal. Hoje, quais são os seus projetos? Então, Ponça, o que eu estava querendo fazer, eu fui fazer um curso no Senac de edição audiovisual, né? Fiz. Agora vou ser radialista. Vou tirar eu vou tirar diploma de radialista.
Mas a minha ideia, antes da pandemia, eu estava muito voltada para podcast. Tinha pensado como alternativa mesmo, porque você não tem mais nem freela, né? Nem está muito difícil. Aí eu pensei de fazer podcast com essas histórias, Sim, porque, na verdade, ninguém tem as histórias, estão na cabeça da gente, né? sim, Não é, não tem nenhum Google para se contar. Então, eu pensei de ir para o lado de áudio antes da pandemia, e sim. a minha ideia era ir para a Olimpíada de Tóquio, já fazendo esses podcasts e trabalhar bastante com podcast. Aí, com a pandemia, as coisas acabaram mudando um pouco. Por Tá. quê? Eu fiquei meio achando que o esporte perdeu a importância diante de uma coisa tão grave, sabe? Não sei, dei uma desanimada. Eu falei assim, eu vou falar de esporte. Quem que está se interessando por esporte hoje? De verdade, sabe? Isso eu te falando sinceramente. Será que é o caminho? Aí eu fui fazer o curso no começo do ano, que eu tinha pensado de como alternativa de trabalho mesmo, fazer Tá. audiovisual, e de repente fazer, sei lá, de tudo. Aí o próprio professor, que aliás é um cara muito bom, ele falou para mim assim, Denise, você tem que aproveitar o que você tem de, de cacife, né? Se você for fazer então esse lado audiovisual, tenta ir para o lado do esporte, porque para vender de alguma forma alguma coisa, algum produto que você tem. Aí eu falei, é verdade, né? Por que que eu iria fazer sei lá, um audiovisual de De comida. compras? É. É. Então, eu tô meio. Essa pandemia me deixou meio fora de prumo também. Eu estou tentando achar um caminho mais focado. É, eu costumo dizer assim, estamos em projeto. Estamos em projeto. Estamos em projeto, estamos em projeto. Mas o grande barato, Denise, é assim, toda essa bagagem que você traz nas suas costas, de tudo que você vivenciou no esporte, as suas vitórias pessoais e coisa e tal, e todas Uhum. essas pessoas maravilhosas, eu acho que assim, é um grande produto como estimular as pessoas a correrem atrás do seu sonho. Sim. Porque você realizou seu sonho Uhum. e você tem muito para contar sobre isso aí, né? Porque são poucas pessoas que têm um sonho e vai atrás, né? Sim. Eu acho que, sei lá, é um misto de curiosidade, né, de querer fazer um negócio legal também, e tem um componente de sorte junto, né, Consa? Porque tem muita gente que vai ali, que vai e não consegue. Exatamente. Não é nem por falta de persistência, eu acho que é, sei lá, É. Eu acho que costumo eu dizer, tive sorte também. eu sempre costumo dizer o seguinte: por mais que você tenha uma ideia maluca, aquela ideia é um material bruto ali, ó. Uhum, Então, você já agarrou o material bruto ali. Então, se o universo já te deu isso daí. Daí, uhum, se vai realizar, como vai realizar, quando vai realizar, é a lapidação. Mas o importante é ali, você segurou aquele materialzinho bruto lá e não deixa sair. E é uhum. assim que as coisas acontecem. É, mas é. Que legal. Eu fui assim, tem umas coisas que eu acho que eu venci na teimosia mesmo, do tipo assim, não, eu quero dar uma página de, sei lá, de Olimpíada de Inverno, sabe? E aí eu tive a sorte de ter editor que falava, não, faz aí que vai ficar legal. É, Até o próprio Mesão, lá o Mitre me dava uma força tremenda, assim, porque eu não tinha na cabeça o processo de impressão, se ia ficar legal ou não, por exemplo, né? entendi. E aí ele falava, não, vamos perguntar para o fulano lá no, sei lá eu, no quarto andar, como é que sai, a cor, sei lá eu. Aí, mas faz. Então é legal isso,
essa experimentação o tempo todo, em vez de você ficar naquela burocracia, vou fazer a página desenhada, joga qualquer coisa, corta a foto de qualquer jeito e pronto. E por incrível que pareça, o leitor, lá na ponta, se ele depara com um troço desse, ele tem um senso crítico. Daí você fala, não, ele deu um retorno, né? Então, isso é muito importante. Quando você receber, às vezes, uma crítica no jornal do leitor lá, eu não gostei de tal coisa. Foi bom, porque pelo menos ele viu, né? Tem gente que lembra, né? Pô, que legal. Ô, Denise, agora sim, nós vamos estar encerrando aqui a nossa conversa, mas assim, naquelas fitas de telex que vocês deparou, aquelas confusão toda, que hoje você, que passou por todas essas experiências aí, tem para dizer para uma jovem repórter mulher que está iniciando a sua carreira e ela tem o sonho de ser uma jornalista na área de esporte? Eu acho que tem que ter umas coisas básicas, assim. Você ter humildade para ir atrás e ler muito, para saber do que você está falando e para ter o que perguntar, né, Consa? Porque eu cansei de ver gente chegando no atleta e falando assim, e aí? O microfone, o atleta assim, e aí o quê, né? Pergunta, pelo amor de Deus. Em coletiva também, o pessoal não pergunta e fica esperando 2 ou 3 perguntarem. Não, você tem que estar lá sabendo o que você tem que fazer. Você tem que ter lido, tem que se interessar, tem que ler o máximo que pode sobre o assunto, né? E perguntar, não ter vergonha, tem que ter cara de pau, né? Você sabe, eu sei. Cara de pau. Porque Cara de pau é essencial, fala a verdade. Ser cara de pau é uma ferramenta. Também acho. Então é isso, eu acho que tem que se interessar, tem que ler muito, tem que ser curioso, tem que ter cara de pau e persistir, né? Assim, o que faz um cara estar dentro de um jornal? Hoje, num site, eu acho que é meio diferente, mas é o fulano que ia lá pedir estágio e aí ficava lá, sobrava alguma coisa para ele fazer, até que um dia o cara falava, não, vou te contratar, cara, pronto, vai, você venceu. É isso, tem que ir atrás. Não desistir, Também né? não desistir. E também não adianta você ficar esperando que te caia no colo, que alguém te indique. Você tem que estar com o teu trabalho dentro de você pronto, né? Para a hora que precisar, você ter o que mostrar ali. Se preparar, né? Se preparar. Se preparar. Legal. Ô, Denise, eu quero te agradecer duplamente. Primeiro, por você ter falado comigo, porque, pô, você falava. Segundo, por você ser minha amiga. E terceiro, porque você está sempre curtindo as histórias que eu estou postando aí. Isso é muito legal, você está acompanhando. Não, eu acho uma delícia, Concha. Acho que o trabalho que você está fazendo é 10. É assim, essas histórias de bastidores, a gente tem que ter isso, cara. E você está fazendo uma coleção de admiráveis aí. É um fotógrafo, um repórter fotográfico, vai, mais legal que o outro, mais cheio de história que o outro. É demais, muito Porque legal. você, por exemplo, você com tantas histórias, com tanta coisa, naqueles cruzamentos que nós fazíamos nos corredores lá no café, a gente tinha pouco tempo para explorar tudo isso. Eu não sabia que Miraz era espanhol. Eu não sabia que você lá, sua mãe, cortava comidinha lá na casinha lá, tá. E você foi uma motorista indisciplinada, indo na contramão. Imagina, só podia ter morrido, mais nada. Mas é uma delícia. Denise, eu te desejo, do fundo do meu coração, um beijo e que, num breve espaço de tempo, a gente se cruza aí logo depois que acabar essa pandemia,
Porque o Pedrosa está dizendo o seguinte, que quando acabar isso aí, para a gente reunir essa galera que a gente está conversando aí, para tomar um café, uma cerveja e se rever. Acho que quando terminar isso, que a gente tiver vacinado, a gente vai ficar uns 3 dias, dia e noite, falando assim, sabe? Vamos lá para o bar e... Emendando dia e noite, porque não vai ter jeito. Está todo mundo desesperado para falar, para encontrar as pessoas. E dar aquele abraço, né? Ó, Denise, um beijo no seu coração e ó, parabéns pelas plantinhas aí atrás. Parabéns pelo teu arquivo, Morro da Branca. Mas... Eu acho que se tiver aqui dentro, se abrir, deve ter um corpo aqui dentro escondido. Consa, olha, a pena que a gente não teve essa convivência, mas a gente é de época diferente no Estadão, né? Mas era legal a gente ter saído junto, a gente teria se divertido muito. Pô, eu só não queria sair com o Fittipaldi de motorista. Não, ninguém queria. Um beijo, linda. Outro, Consa.